Olá, aluno! É uma satisfação dar início a mais uma teleaula na nossa disciplina intitulada Didática. Hoje nós iremos realizar a última teleaula. Foram muitas discussões que realizamos juntos nos últimos 3 encontros. Com certeza, hoje será um dia de fechamento de uma disciplina que é tão importante para a tua formação, tão importante para a tua atuação enquanto futuro professor. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar para você o endereço do Skype da nossa tutora, a tutora Vanessa Vaz. Então, para você se logar, é vanessa.vaz, e assim podemos ter os nossos momentos de interação que são tão importantes. Eu quero te ouvir, eu quero saber quais são as tuas dúvidas, tanto em relação a esta 4ª teleaula, como a disciplina como um todo. Este é o seu momento de sanar os teus questionamentos. Por quê? Porque é necessário. Essa disciplina é importante, ela que te ajuda a pensar o trabalho pedagógico. Então, é importante você ter essa noção do todo, e se ficou alguma dúvida, você pode encaminhar nessa teleaula. E agora, vamos conhecer a temática da nossa última teleaula. Me acompanhe. Nós iremos juntos refletir sobre a formação inicial docente, a formação continuada e a prática educativa. Iremos, dessa forma, fazer essa interface entre a didática e a formação de professores. Mas antes, eu gostaria de retomar alguns aspectos muito relevantes que nós estudamos na nossa 3ª teleaula. Ela que se configurou como uma aula que te fez pensar mais as questões práticas, visto que a 1ª e a 2ª te deram o subsídio necessário para compreender todo o processo de ensino e também de aprendizagem, ou seja, o ensino que está voltado ao trabalho que é realizado pelo professor e a aprendizagem que é em relação ao aluno. Então, nós, enquanto professores, iremos olhar para aquele indivíduo e compreender os processos, como ele se desenvolve e também aprende. Então, na nossa 1ª e 2ª aula, nós tivemos uma discussão bem teórica. Já a 3ª, a gente já começou a fazer algumas interfaces com as questões práticas. Então, em um primeiro momento, nós entendemos o que é o planejamento educacional. Verificamos que ele se configura tanto em um campo macro, ou seja, as legislações educacionais, elas são também uma forma de planejamento. Por quê? Tudo que acontece na escola, então se a gente observa a própria estrutura escolar, a merenda, os livros, né, que se encontram ali naquele espaço, se tem uma sala de informática, o pagamento do salário dos professores no que se refere às escolas públicas e até mesmo as questões curriculares. Elas são orientadas a partir de políticas públicas. Então, a gente vê que para que a nossa educação ela aconteça, para que saia do texto e o contexto ele se efetive, nós temos que ter diretrizes, por isso que nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a nossa LDB de 96, nós temos as legislações em que se referem a aspectos curriculares, como as diretrizes curriculares, e agora a Base Nacional Comum Curricular, que orienta, né, subsidia a elaboração dos currículos na escola. E dessa forma vai acontecendo os trabalhos e as atividades no contexto escolar. E dentre essas atividades, nós temos os planejamentos que são realizados na escola. Nós estudamos o projeto político-pedagógico, o qual é elaborado por todos os indivíduos que compõem aquela realidade, em uma perspectiva de gestão democrática. Então, como eu apresentei para você, a gestão democrática, ela é colocada desde a Constituição de 88, ela aparece na nossa LDB, e no nosso Plano Nacional de Educação, a meta 19, ela se refere à gestão democrática, ou seja, a possibilidade de todos os indivíduos, a comunidade, os alunos, os professores, a gestão, todos juntos, por meio de um diálogo, por meio de debate, se elabora o projeto político-pedagógico, se pensa projetos dentro do espaço educativo. E nós também estudamos, e que foi o foco central da nossa 3ª teleaula, os planejamentos que são realizados pelo professor. Então, conhecemos como deve se estruturar um plano de ensino,
e a gente verificou as diferenças entre plano de ensino e plano de aula. O plano de ensino, ele é feito a longo prazo. Então, dependendo da escola, do município, do estado, ele pode ser feito por bimestre, por trimestre, até mesmo por semestre. E para a gente conseguir responder a tudo que foi pontuado no plano de ensino, o professor ele elabora o plano de aula. Então, toda a aula, a cada dia, ele vai ter um planejamento para direcionar as suas atividades. Lembra-se que na primeira teleaula, nós estudamos que o ensino, ele é uma atividade planejada e intencional. Nós temos um objetivo com aquela atividade. Por isso que o planejamento, e aqui o planejamento do professor, ele se faz necessário. Nós também estudamos cada um dos itens que compõem um plano de ensino e um plano de aula, como os objetivos. Como eu disse para você, eles podem ser compreendidos como metas para se alcançar aquela finalidade. No nosso caso, nós queremos que os nossos alunos, na etapa de ensino em que eles se encontram, eles se apropriem do conhecimento científico. Então, nós iremos estabelecer objetivos. Esses objetivos, eles são estabelecidos com base em conteúdos, e nós discutimos a relevância e a importância do conhecimento científico. Os nossos alunos, eles estão na escola para se apropriar de saber. Todo professor tem que ter isso na sua consciência e na sua prática pedagógica. Por isso que eu gosto de pensar o conteúdo como um centro do processo. Nós também estudamos a importância da avaliação e verificamos que encontram-se concepções avaliativas articuladas também com as tendências pedagógicas. Por exemplo, a concepção somativa, que é classificatória, que é excludente, que tem aquela atribuição forte à nota, rendimento, ela está mais articulada com as tendências liberais, tais como a tradicional. Quando nós pensamos em uma concepção formativa, por exemplo, que ela visa analisar o processo, ou seja, verificar o que o aluno já aprendeu e refletir sobre melhorias dos pontos que ainda não foram alcançados, ela já se configura, né, ela está mais perto das tendências progressistas, que observam na educação a efetivação do ensino para a emancipação do indivíduo. E também estudamos as metodologias e, desta forma, verificamos que as metodologias são os caminhos que nós iremos traçar para que o objetivo ele seja alcançado. Então, a forma como eu vou socializar, que modo eu vou socializar esse saber científico com os alunos. Essa é a questão que vai direcionar a escolha da metodologia. E ao fim da nossa aula, eu trouxe para você uma possibilidade. Qual foi a minha intenção quando eu trouxe o exemplo do plano de ensino e do plano de aula voltado, né, para os anos iniciais da EJA? Te mostrar que é possível olharmos para a teoria e aplicar a mesma na prática. Se a gente analisar aquele planejamento que eu elaborei para você, a gente pode verificar as concepções. Então, ela estava subsidiada pela tendência libertadora. Por quê? Porque eu olhei para o público-alvo, que era os adultos, que são trabalhadores. Eu retirei os conteúdos necessários e pertinentes ao ano que eu propus aquele planejamento, que era o terceiro ano. Então, eu fui até a Base Nacional Comum Curricular, olhei quais eram os conteúdos necessários para aqueles alunos, adequei, lembra-se dos critérios que Radi fala para o professor organizar o planejamento na sala de aula, que é a verificação, a utilização, a significação, a adequação e a flexibilização. Então, a gente consegue verificar tudo aquilo naquele planejamento que eu trouxe, porque ele estava pertinente ao público que eu estava me dirigindo, tinha a questão da utilização e da significação para atribuição de sentido à realidade daqueles indivíduos, ele era flexível, porque eu adequei os conteúdos da BNCC para aquele público-alvo. Então, eu trouxe aquele exemplo para você ver que é possível. É possível, sim, pegarmos o que está na teoria e aplicá-la na prática. Visto que, em breve, você estará no estágio, você irá realizar atividades de planejamento. Então, é importante você entender como se configura a estrutura de um plano de aula. Você irá realizar e elaborar planos de regência, por exemplo. E, claro, a finalidade, né, o nosso objetivo como um todo, é te preparar para
estar atuando na sala regular, na educação enquanto professor. Então, esses são os aspectos bem interessantes que estudamos na nossa aula 3. E o que é bem legal da aula 4 é que nós iremos discutir a formação do professor e na nossa discussão você irá perceber que muitos dos pontos que já estudamos anteriormente irão aparecer e eles estarão entrelaçados. Por isso, neste momento, eu quero te fazer o convite ao estudo da quarta teleaula. Me acompanhe. Juntos, aluno, iremos compreender a importância da formação inicial e continuada para o fazer pedagógico. Também iremos refletir sobre a articulação didática e formação docente. Não tem como discutir didática sem pensar em formação do professor. O professor, ele é um ator fundamental no processo de ensino e também de aprendizagem. Pense comigo, você, quando estiver na sala de aula, você será a ponte entre o aluno e o conhecimento. Por isso que você precisa estar preparado. Por isso que não é apenas na formação inicial que devem acontecer os teus estudos, mas ao longo da tua carreira. Nós, enquanto professores, estudamos até o último dia da nossa vida, ou até o último dia da nossa atuação em sala de aula ou na educação, pesquisando, enfim. Por isso que discutir didática, discutir processo de ensinar e de aprender tem que ter articulação com a formação. Você, por meio dessa aula, tem que ter essa compreensão da importância de sempre estar se aperfeiçoando. Agora, nesta formação inicial, está sendo construído o teu alicerce, a tua base sólida para a tua atuação enquanto professor. Mas essa construção, ela nunca acaba. É ao longo da sua carreira. E são esses pontos que nós iremos juntos refletir nessa teleaula. E como você sabe, alguns conhecimentos prévios, eles se fazem necessários. Vamos conhecê-los. Me acompanhe. O que é importante para darmos continuidade e aprofundarmos os nossos estudos nesta aula? A compreensão das implicações da formação docente no trabalho tecido em sala de aula e também observarmos os desafios e as perspectivas na formação docente no contexto brasileiro. Em todas as aulas, eu sempre te chamei para reflexão e para criticidade da realidade, entendendo as implicações que a sociedade, os aspectos sociais, políticos, econômicos, até mesmo históricos, eles têm na nossa educação. Olhar para a formação de professores, também nós devemos fazer todo esse percurso. Entender qual que é a realidade dos nossos professores, compreender os desafios que estão na sala de aula. Sim, você precisa conhecer e entender que temos desafios, porque somente por meio do conhecimento e da reflexão sobre os mesmos é que podemos vislumbrar possibilidades de resolução de algumas dificuldades na nossa realidade. Então, por isso que essa disciplina e essa teleaula, nós iremos discutir essa questão da reflexão. E claro, disciplinas anteriores já te ajudaram nessas possibilidades. Por exemplo, com certeza quando você estudou a disciplina de políticas públicas, teve momentos que você discutiu a formação e a realidade do professor. Na aula passada, a gente verificou que o PNE, ele tem metas específicas, né? Nós olhamos um grupo que só fala da formação e valorização dos docentes. Então, todos esses conhecimentos, eles já nos auxiliaram e estão nos ajudando neste processo de estudo da quarta teleaula. E como você sabe, nós sempre estudamos esses aspectos à luz de uma situação da realidade. Vamos conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. A nossa personagem da aula 4 é a Marília. A Marília, ela é uma professora recém-formada do curso de pedagogia. E ela assumiu uma turma do 4º ano do ensino fundamental. Então, vamos pensar, a Marília, ela acabou de se formar, ela prestou um concurso público e ela foi aprovada no concurso. Depois da aprovação, ela foi encaminhada para a escola em que ela irá lecionar e ela começa a assumir um 4º ano do ensino fundamental. Então, a Marília, ela organiza, para o primeiro dia de aula, ela organiza uma atividade de interpretação de texto
chega na escola, chega na sala de aula, se apresenta, os alunos eles olham meio desconfiados, é uma nova realidade, uma nova professora. Ela distribui a atividade, explica a mesma e começa a circular pela sala. Quando ela começa a andar e observar, ela verifica que tem alguns alunos que não sabem ler. Aquilo já assusta a Marília, porque eles estão no 4º ano do ensino fundamental. E depois, os alunos começam a brigar em sala de aula. Aquilo desestabilizou Marília. Ela pediu para os alunos se retirarem, encaminhou os mesmos até a coordenação pedagógica e chegando lá, ela falou para a coordenadora ou para o coordenador que ela não tinha condições, ela não estava se sentindo preparada para assumir aquela sala de aula e ela precisava se aperfeiçoar ainda mais. Então, olha que dilema a Marília está passando e a nossa aula a gente vai tentar ajudar essa professora a vencer esses obstáculos, a pensar em algumas estratégias, mas para isso, me acompanhe até o quadro, porque algumas questões irão direcionar a nossa análise. A primeira delas, será que houve falhas na formação da Marília? Será que ela foi bem preparada para as situações do cotidiano? Como se deu a disciplina de didática no curso da Marília? Então, são essas 3 questões que vão nos auxiliar ao longo das 3 situações problemas, para a gente pensar esse dilema, porque, aluno, pode acontecer. No futuro, você se deparar com uma realidade igual a da Marília. E é como eu sempre coloco para você, é por meio do estudo e da reflexão que a gente consegue pensar nas possibilidades de resolver e de ultrapassar essas dificuldades. Esse foi o nosso momento de pensar a aula, de compreender o que iremos estudar. Você ficará com o vídeo e eu volto em seguida para conhecermos a primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! A partir da realidade que nós conhecemos da Marília, vamos agora entender qual que é a nossa primeira situação problema. Me acompanhe. Agora, aluno, eu e você, nós iremos nos colocar no lugar de coordenador pedagógico para ajudar a Marília a exercer a tarefa para a qual ela foi formada, que é lecionar. Então, nós temos 2 questões para auxiliar as nossas reflexões na primeira situação problema. Como você ajudaria a analisar essa situação da Marília? Quais são as suas percepções com relação às causas dessas dificuldades? Então, olha que interessante. Você, enquanto pedagogo, você poderá atuar como professor, ou seja, estar no lugar da Marília, e também como pedagogo que tem as funções na gestão dessa escola. Então, nessa situação problema, nós iremos nos colocar no lugar deste coordenador pedagógico. Imagine comigo, você na sua sala, fazendo as atividades, de repente chega a professora nova, assustada com todo aquele processo, e a gente precisa ajudar ela, a gente precisa dar suporte para ela. Dentre as atribuições de um pedagogo na gestão, auxiliar os professores e acompanhar os mesmos também é importante. Então, a gente vai conseguir, por meio dessa SP1, fazer essa análise tanto no lugar da Marília, quanto no lugar do coordenador pedagógico. Para isso, a gente vai começar a problematizar essa questão da formação docente. Me acompanhe. Para isso, eu trouxe essa citação do professor Tardif. Eu sempre gosto de pontuar para você os autores de referência na nossa área, como Libânio, Saviani, para você ampliar os seus conhecimentos. Em relação a saberes docentes, o professor Tardif, ele é referência na nossa área. Então, você pode buscar artigos, textos que ele escreveu ou que pessoas citaram. Isso vai se fazer bem necessário na ampliação dos teus saberes.
E o professor Tardif, ele coloca o seguinte: os professores de profissão, eles possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas atividades cotidianas. Preste atenção, os saberes eles são mobilizados, utilizados e produzidos. Eles são mobilizados porque o professor, na hora que ele retoma os saberes que ele possui, ele está refletindo, eles estão em movimento. Eles são utilizados porque o professor, ele coloca em prática esses saberes que ele possui. E eles são produzidos porque, por meio dessa articulação entre os saberes e as atividades que são realizadas, são propostas em sala de aula, o professor ele produz novos saberes. Pense comigo, nós temos uma dificuldade em sala de aula e temos como conhecimento algumas metodologias. Então, apareceu uma dificuldade e todas as metodologias que eu adotei, os meus alunos não estão conseguindo aprender esse conteúdo. Aí eu vou começar a refletir, não, eu tenho que pensar em alguma estratégia, eu tenho que pensar em alguma outra metodologia para que ele consiga, para que a sala toda se aproprie daquele saber. Eu vou lá, eu pesquiso, eu analiso, eu penso em outras possibilidades e aí eu consigo encontrar. Quando eu consigo aplicar esse novo na sala de aula, eu estou produzindo conhecimento, eu estou produzindo saberes que eu posso utilizar em novas práticas ou até mesmo compartilhar com outros professores. Então, é este o movimento da profissão docente. Por isso que ela é tão importante. Em um dos livros do professor Tardif, eu li algumas questões bem interessantes e eu gostaria de compartilhar com você. Ele fala assim que o professor ele tem saberes provenientes. Nós, enquanto docentes, nós não construímos os nossos saberes apenas na universidade. Ele vai separando os diferentes saberes do professor. Então, ele fala dos saberes provenientes das experiências de vida. Por quê? O que somos, a nossa família, a forma como nós fomos educados, a comunidade, o contexto em que fomos inseridos, eles nos constituem enquanto pessoa, né? Nós temos autores, por exemplo, Vygotsky, que ele sempre coloca que nós nos tornamos humanos no contato com a cultura e com o outro. Então, esses saberes das nossas experiências de vida, eles vão constituindo os saberes do professor. Ele também pontua os saberes provenientes da educação primária. Vamos pensar na educação básica. Se você reparar, eu sempre trouxe as minhas memórias escolares como exemplos e peço para você também retomar as suas. Por quê? Aqueles conhecimentos que nos constituíram a priori, eles também vão nos formando enquanto professores. Quando eu falo assim para você, na aula 1 ou 2, quando eu estudava na educação básica, a minha professora X, ela tinha uma postura tradicional, porque nós tínhamos que copiar muito rápido e ela ia apagando o conteúdo. Para eu fazer essa leitura, que ela trabalhava uma perspectiva tradicional, eu precisei estudar e entender o que é essa concepção tradicional. Então, observe os saberes que eu tinha anteriormente, como eu fui ressignificando ele. Por isso que o professor Tardif fala que aqueles saberes também nos constituem enquanto docentes. Outro tipo de saberes que o autor coloca são os saberes apropriados na universidade, nessa formação profissional, que é a que você se encontra neste momento. Então, a nossa graduação, quando a gente está no curso de licenciatura, você se apropria de tantos saberes, de diferentes discussões em relação às questões mais teóricas, a política, a didática, a avaliação, a história da educação, depois nos estágios, todos esses conhecimentos de todas as disciplinas, como eu disse para você no nosso Pensando a Aula, são um alicerce para a construção dessa bagagem de saberes que são necessárias para o trabalho do professor. Um outro grupo que o professor Tardif coloca são os saberes provenientes dos livros, dos estudos, dos materiais. Então, essas leituras que nós realizamos, tanto na graduação, como também as leituras que são realizadas lá na atuação, as formações que nós temos. E, por fim, o professor Tardif coloca os saberes provenientes da experiência profissional. Então, quando você estiver lecionando, quando você estiver em sala de aula, o que está acontecendo, as atividades, o que é muito fantástico em ser professor é que a gente sempre vai se aprimorando.
Então, esse ano você é de uma forma, no próximo ano as suas experiências foram te lapidando e você se torna um professor ainda melhor. Então, é esse movimento de transformação que é algo fascinante no fazer docente. Dando continuidade, me acompanhe. E agora eu vou te apresentar 3 fases na evolução do papel social do professor no Brasil. Então, o primeiro é a vocação, aconteceu ali entre o século XVI e XVII, como que era visto esse professor? Um primeiro ponto, tinha muitas raízes dos professores, né, da educação jesuítica mesmo, se pensando. Por quê? Não se tinha aquela formação específica para ser professor. Então, para ser um docente naquela época, a pessoa ela sempre se espelhava no mais experiente. Então, eu sou professora porque alguém me ensinou, então o que eu sei eu vou passar para frente, como se fosse isso. Também era uma questão vinculada a um dom. Ser professor era um sacerdócio. Era um dom divino, né? Não tinha esse caráter de estudo, de análise, de preparação para a docência. Nessa época não tinha. E qual que era a finalidade? Era um ensino muito moral. Então, a finalidade, o objetivo era guiar as crianças, era disciplinar as crianças, controlar as mesmas. Era dessa forma que era vista a profissão como uma vocação, como se estava no destino da pessoa ser docente. E claro que isso foi se modificando ao longo dos tempos, né, dos nossos momentos históricos da educação brasileira. Então, vamos conhecer as outras fases. Me acompanhe. Nós temos o ofício e depois a profissionalização. O ofício já é um outro caráter. Então, começam a se organizar algumas políticas públicas para a formação de professores. É quando se inicia aquele trabalho com as escolas normais que se tinham e depois o magistério. E também o professor, ele começa a ser reconhecido como um profissional, é o início desse reconhecimento da própria questão salarial também. E a profissionalização é o que nós temos hoje na atualidade. Claro, depois das políticas pós-redemocratização e universalização do ensino, isso ficou ainda muito mais forte na nossa realidade brasileira. E nós temos atualmente legislações que regularizam os cursos de formação de professores, especificamente o curso de pedagogia. Então, nós temos a resolução de 2006, que diz sobre o curso de pedagogia, então colocando as finalidades, os objetivos, e também temos a resolução 02 de 2015, que são as diretrizes para a organização da formação inicial de licenciaturas, que aqui a pedagogia ela se encontra. Então, olha que importante essas legislações. Por exemplo, a de 2015, ela regulariza a carga horária dos estágios. Então, os nossos estágios, né, até a carga horária é regulamentada por legislação. Temos diretrizes, temos políticas hoje voltadas para a própria valorização dos professores, como é pontuado no PNE, que você já estudou na aula anterior e também em outras disciplinas. Então, claro, hoje nós temos uma estruturação, analisando ao longo da história muito melhor, avanços aconteceram. No entanto, como eu disse para você, o nosso olhar crítico sobre as condições do trabalho docente devem ser feitas. Esse olhar crítico ele é fundamental, porque melhorias ainda precisam se efetivar, visto que nós devemos ter as condições básicas asseguradas para realizar nosso trabalho. Eu preciso ter um espaço, eu preciso ter materiais, eu preciso ter tempo de formação. Tudo isso é importante para eu me aprimorar enquanto docente e socializar o saber científico com os alunos em sala de aula. Dando continuidade a essa problematização, me acompanhe. E eu trago outra citação para a gente continuar a nossa reflexão. E ela é de Vasconcelos. E é colocado o seguinte: formação docente é atualmente um dos mais importantes e delicados desafios na luta pela qualidade democrática da educação escolar. Por que eu coloco a questão mais importante, é delicado e é um desafio? Porque a gente tem que pensar o seguinte: qual que é o projeto de escola que temos na nossa sociedade? Nós estamos de acordo com esse projeto de escola? Ele é uma perspectiva democrática. Toda escola
que tem um projeto democrático é uma escola que pensa o aprofundamento dos estudos dos alunos. É uma escola que pensa que todos os alunos, independentemente da classe social que eles se encontram, eles devem se apropriar de todo o saber científico para atuar de forma reflexiva na prática social. Então, se a gente pensa em uma sociedade que tem um projeto de educação voltado, vinculado à manutenção de algumas realidades da nossa sociedade, com certeza nós podemos ter alguns desafios em relação à formação de professores. Porque se eu preparo os meus professores, se eu dou condições para esses professores, e aqui eu estou falando bastante da educação pública, se eu dou todas as condições para esse docente, com certeza ele vai fazer um excelente trabalho e os alunos dele irão se apropriar do saber. Então, a gente tem que sempre voltar, eu sempre vou falar isso para você. Vamos retomar as reflexões sobre as questões políticas, sociais e econômicas para que assim, a gente consiga organizar e ter argumentos para debater, para refletir e para mudar muitas das nossas realidades. Tudo bem? Dando continuidade à nossa reflexão, me acompanhe. E aí eu trago mais uma reflexão. Didática, ela é elementar, ela é fundamental na tarefa do professor. Então, resgatar a reflexão sobre a prática educativa para que os alunos, em formação inicial, aprendam a ensinar os saberes ao seu alunado. Aqui a gente vê uma discussão sobre a formação inicial. Aqui eu vejo o meu compromisso enquanto professora que forma outros docentes. Por quê? Além de saber ensinar, né, você deve saber e ter a consciência do compromisso que você está assumindo com a educação brasileira e com seus alunos. Isso vai te impulsionar a estudar mais, isso vai te impulsionar a pensar nas estratégias. Vamos voltar à história da Marília, o que ela está passando, essas dificuldades. Para a gente conseguir solucionar um problema desse, a gente tem que estudar, a gente tem que pensar. A gente vai ter momentos de acerto e erro, então você vai ter uma estratégia, aí você vai perceber que aquela estratégia não foi a mais adequada. Aí você vai refletir sobre outra estratégia, aí você vai pensar em outra atividade. Aí vai ter dias que você vai pensar, nossa, o que eu vou fazer? Todo professor tem esses momentos, mas observe a palavra que nós temos no nosso quadro. Me acompanhe. Reflexão. Resgatar a reflexão. Essa palavra, ela tem que te acompanhar desde a formação inicial até o último dia que você estiver ali na escola. O professor que reflete, o professor que analisa, é um professor que vai ter o seu trabalho cada vez mais bem desenvolvido. Então, é isso que dentre os inúmeros conhecimentos que eu quero que você saia dessa disciplina, como planejar, como organizar um plano de aula, eu quero que você também tenha a consciência da importância de refletir. É na reflexão que você vê os pontos fracos, os pontos fortes, e você consegue reorganizar a prática pedagógica de modo que faça com que os seus alunos eles aprendam. Isso é difícil? Temos dificuldades? Sim, inúmeras. E essas dificuldades, elas vão nos acompanhando, mas são elas que vão também nos auxiliando no processo de aprimoramento do nosso trabalho e do planejamento que a gente faz na escola. Dando continuidade, me acompanhe. E aqui, eu gosto muito desses 3 pontos para a gente pensar tanto o nosso trabalho na sala de aula, como também ajudar a Marília nesse processo que ela está vivenciando. Então, a primeira questão, a adequação das expectativas. Todo mundo, quando sai da graduação, sai de um curso de licenciatura, nós temos um ideário de aluno. Então, o aluno que nós queremos encontrar na sala de aula, aquele aluno participativo, aquele aluno que se coloca, aquele aluno que você socializa o conhecimento, ele já pega de primeiro, no primeiro método que você organiza. E a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que ir para a escola abertos, a gente tem que ir para a escola reflexivos e pensando no aluno que a gente vai encontrar, o nosso aluno real. A gente tem que pensar na realidade daquele aluno, a gente tem que pensar nas dificuldades que ele passa, a gente tem que olhar para as potencialidades dos alunos. Eu, dentre as minhas áreas de pesquisa, eu sempre trabalho muito com educação especial e olhar para as potencialidades, tanto do público-alvo como dos demais alunos, é fundamental.
Estudos colocam, todos aprendem, todos. Mas para que isso aconteça, o trabalho, a organização e o planejamento do docente tem que ser bem consolidado. Tudo bem? Então, a gente tem que ir para a escola, não com aquela expectativa de encontrar um aluno perfeito, mas encontrar o aluno real e fazer um trabalho tão bem estruturado que ele, independentemente da sua especificidade, da sua realidade, das dificuldades, das potencialidades, ele vai aprender, ele vai se apropriar do saber científico. E para isso, algumas estratégias elas também são importantes. Me acompanhe. Então, sempre realizar trabalhos de formas diferenciadas, como trabalhar em grupos. Às vezes, um aluno sabe um conhecimento mais do que o outro, e eles vão compartilhando conhecimentos, você vai fazendo intervenções, e todos conseguem avançar no ensino. Os seminários, às vezes a gente faz pesquisas com os nossos alunos, a gente consegue auxiliá-los, né, na investigação, eles apresentam aqueles dados, então eles conseguem refletir sobre aquilo que eles pesquisaram, o quanto isso é rico para eles, e dentre outras estratégias que a gente pode traçar para que o nosso aluno aprenda. E o terceiro ponto, me acompanhe, é a clareza dos objetivos. Então, um professor que ele sabe estruturar objetivo, então ele tem a firmeza e o entendimento do que ele quer com aquela atividade, o que ele quer com aquela prática, qual é o ponto que eu quero alcançar, com certeza ele vai conseguir fazer um trabalho tão bem estruturado que os seus alunos eles vão conseguir se apropriar do saber, tudo bem? E agora vamos pensar em algumas possibilidades de resolução desta primeira situação-problema. Me acompanhe. Lembra-se que a Marília, ela tá com esse dilema, ela chegou na sala do coordenador pedagógico e a proposta da situação problema 1 é nos colocarmos no lugar de coordenador pedagógico para poder ajudar a Marília. Então, o primeiro ponto é o diálogo com essa professora, compreender as suas dificuldades. Aqui eu já quero trazer o seu olhar para o papel do gestor, para o papel do pedagogo. Algo que é muito necessário é dar voz aos professores. Eles estão em sala de aula, eles estão passando por todos os processos do cotidiano, desde a organização do planejamento até mesmo a efetivação das práticas, a forma como os alunos eles vão se apropriar do conhecimento, as dificuldades que os alunos apresentam, as próprias dificuldades dos professores. Então, para ser também um pedagogo que consegue entender todo o processo da escola, que consegue organizar, estruturar projetos, planejamentos, para aprimorar ainda mais as práticas, ele precisa ouvir um dos atores principais do processo, que é o professor. O caso da Marília é um caso delicado, é uma professora que está chegando agora na escola. Então, a gente precisa ouvir, saber quais são as angústias dela. Não adianta a gente traçar alguma estratégia, alguma intervenção com a Marília sem saber o que ela está passando. Por isso que a gente não pode pré-julgar essa professora, mas tentar compreender todo esse contexto para, assim, refletir e fazer uma ação efetiva e uma intervenção necessária com essa realidade. Dando continuidade, me acompanhe. Há uma primeira possibilidade é a gente elaborar um plano de formação com a Marília e fazer um acompanhamento dessas atividades. O que ela falou na hora que ela chegou na sala do coordenador? Eu não me sinto preparada. Eu me sinto insegura, eu não sei o que eu faço. Então, primeiro ponto, vamos ouvir a Marília, elencar as dificuldades. Com base nessas dificuldades, a gente elabora um plano de formação mesmo. Então, eu tenho dificuldade em pensar que os meus alunos ainda não sabem ler e escrever. Tá, então o primeiro ponto é, vamos pensar os processos de ensino, né, da alfabetização e do letramento, ou como fazer estratégias em sala de aula para trabalhar com alunos que já sabem, né, ler e escrever, e os alunos que ainda precisam se apropriar desses saberes. Desta forma, e acompanhando essa professora nos processos e nas atividades em sala de aula. Aluno, essa é a nossa primeira situação-problema. Você terá acesso a um vídeo e eu volto para conhecermos a SP2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado.
Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, já demos início a esse processo de auxílio com a Marília, pensando nas suas dificuldades, elaborando um projeto, né, um plano de formação e o acompanhamento da mesma, né, das atividades que ela realiza em sala. No entanto, ainda temos dificuldades para refletir, então vamos conhecer a SP2. Mesmo após algumas conversas com a professora, a coordenação da escola percebe que não houve muitos avanços e ela continua sem saber ao certo como conduzir a turma. Então, qual que é o desafio da SP2? Como nós iremos propor uma nova melhoria para o desempenho da Marília? Olha que interessante, a gente traçou uma estratégia, ela não deu muito certo, mas a gente não vai desistir. A gente vai refletir sobre o que está acontecendo, vamos estudar novos conhecimentos e vamos elencar novas ações para poder ajudar a Marília. Para a gente conseguir ajudar ela, a gente tem que aprofundar, então, esses conceitos, esses saberes. Por isso, vamos problematizar a SP2. E eu também inicio ela com uma citação, e o tema dessa citação, a gente vai pensar, nesse momento, sobre o dinamismo da carreira docente. Então, por isso, mesmo que o professor ele tenha tido uma excelente formação inicial, é necessário que ele continue a investir em sua formação continuada, para que possa sempre estar atualizado e dê conta das novas demandas que surgem, né, frequentemente na realidade pedagógica. Por que eu trago essa citação? Porque às vezes você pode pensar assim, mas então como que foi a formação da Marília? Ela chega e já está apavorada. Aluno, essas experiências, elas são assim, elas não são fáceis. Tudo é uma construção. Ser professor, como a gente viu na SP anterior, é uma construção diária. Então, você pode ter a melhor formação, a mais excelente, perfeita, com os teóricos de referência trabalhados em cada uma das disciplinas, com aquela articulação teoria e prática em todas as temáticas. Você pode ter tido um desempenho nota 1000, então nas atividades, nas discussões, tanto em grupo como sozinho, você pode ter sido um aluno impecável, com uma formação impecável. Você, sendo inserido no mercado de trabalho, vai se deparar com desafios, vai se deparar com divergências, com dilemas. Mas, se você vai para essa realidade, já munido desse conhecimento e com o entendimento que você precisa sempre refletir sobre esse contexto e estudar cada vez mais, com certeza tudo isso vai fazer toda a diferença na tua prática. Por isso que o professor Paulo Freire, se eu não me engano, ele fala isso, nós aprendemos até a morte, até o último dia da nossa vida, nós estamos aprendendo a cada momento. O professor também. Com certeza, daqui 10 anos, você vai ser um docente muito melhor, muito mais preparado do que o docente que iniciou a carreira. No entanto, isso não significa que você não precisa estudar, muito pelo contrário, você tem que se superar ao longo da tua carreira. Então, por isso que tem essa dinâmica. O professor tem que estar sempre se atualizando. Eu vou fazer alguns resgates de discussões que já tivemos na disciplina. Lembra daquela situação, problema, da professora, que ela falava assim, né? A gente identificou que ela trabalhava numa perspectiva bem tradicional. Ela falava da seguinte maneira: os meus alunos vão aprender assim porque eu aprendi assim. E é dessa forma que tem que ser. Será que isso deve acontecer?
Retome as tuas memórias escolares. Eu tive na minha história algumas práticas que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo observar que elas não foram tão efetivas. E eu não quero isso para os meus alunos. Eu quero que todos os meus alunos eles se apropriem de todo o conhecimento que eu puder socializar com eles. Então, observe essa dinâmica, essa necessidade do professor estar estudando, estar se atualizando. A mesma coisa quando a gente observou e a gente discutiu o uso das tecnologias. Então, quanto o professor ele tem que estar sempre estudando tanto essa questão tecnológica por conta dos avanços, até mesmo o que está sendo produzido nas universidades. Por isso que é tão importante termos, sim, metas no PNE que incentiva a formação lato sensu, que é de especialização, stricto sensu, que é mestrado e doutorado. O professor ele tem que ser investigador, ele tem que ser um pesquisador. Porque essa dinâmica, essa sociedade, ela está em movimento. O aluno que nós encontramos hoje, em 2019... não será o mesmo aluno que nós iremos encontrar em 2029, por exemplo. Então, por isso que o professor ele tem que acompanhar todas essas mudanças e estes processos. E como que ele faz isso? Por meio da formação continuada. É por meio dos estudos que ele vai dando continuidade nessa apropriação, né, e atualização de saberes. Dando continuidade, me acompanhe. Então, eu trago aqui para você que, segundo os referenciais para a formação de professores, os docentes eles são compreendidos como o centro de todo o processo educacional, ratificando a importância da articulação entre a formação inicial e a formação continuada. Essa relação, né, essa articulação, ela tem que acontecer. A tua formação inicial é essa base. Esse chão, a gente pode pensar assim, essa estrutura. E cada tijolo dessa construção, ela vai se dando na tua formação continuada. Alguns estudos, eles colocam, né, fazem uma análise bem crítica sobre como está se configurando a formação continuada na atualidade no Brasil. E muitas discussões colocam o seguinte, que muitas das vezes elas se dão de forma rasa, elas se dão de forma desvinculada da realidade, né? O próprio formato, o professor às vezes ele não se sente tão motivado para dar continuidade de seus estudos, por conta de toda a condição do trabalho docente. Nós sabemos que a condição do trabalho docente no Brasil tem que ser problematizada, porque os professores eles passam em alguns momentos por fases muito delicadas, né? Até falta de material, a própria infraestrutura da escola, tudo isso pode impactar no seu trabalho. Então, o que a gente vê que é o ideal é sempre a formação continuada, ela partir da realidade do professor. Então, sabe os conhecimentos prévios que a gente tanto fala? Então, dar voz a esse sujeito, entender o que lhe acontece na escola, o que acontece na sala de aula. Eu não estou conseguindo alfabetizar meu aluno. Então a gente pode partir dessa problemática para pensar a formação do professor. Porque assim ele vai atribuindo sentido à vivência dele. Ele vai conseguir organizar, pensar em outras formas de trabalhar com o seu aluno que vão, de fato, efetivar aquele processo de ensino e de aprendizagem. Então, olhar para a formação continuada é tão importante quanto olhar para a formação inicial. Se a gente tem uma formação inicial sólida, se a gente forma um professor reflexivo, crítico, que tem conhecimento e sabe do seu compromisso com a educação, com certeza, se ele chegar numa realidade e não tiver os seus direitos de ter uma formação não forem assegurados, ele vai saber lutar, ele vai saber reivindicar aquela realidade e assim conseguir, né, melhorar a sua condição de trabalho. E melhorar a condição de trabalho do professor é melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Então, a gente não pode desvincular a formação de professor com essa construção de uma escola, de uma educação efetivamente democrática. Dando continuidade às nossas reflexões. E aqui eu trago, né, para a gente fechar mais ou menos essa discussão, os desafios. Eu gosto muito de discutir desafios. A gente tem que ter essa consciência, a gente tem que saber quais são as dificuldades que a gente se depara, porque quando a gente conhece, a gente se prepara ainda mais para poder resolver essa situação. E também as perspectivas da formação continuada de professores. E a questão que vai direcionar a nossa análise neste momento é a seguinte: qual deve ser o caminho para a formação continuada? Eu penso, né, com base em tudo que eu estudo, com as discussões mais atuais, em duas vertentes, né, dois caminhos para a gente pensar a formação continuada. A primeira
as políticas públicas. Então, não basta ter somente no texto pontuado que o professor ele tem que ter formação continuada. Isso tem que acontecer na realidade. O professor Dermeval Saviani, ele tem um estudo que é primoroso, que ele faz uma análise do Plano Nacional de Educação. Ele tem até um artigo que fala do Sistema de Educação, Sistema Nacional de Educação. E ele vai mostrando, conforme as suas análises, que as políticas públicas brasileiras, elas apresentam em alguns momentos algumas descontinuidades. Então, são essas dificuldades da gente observar no contexto o texto, muitas das vezes. Então, por isso que o professor ele tem que sempre estar analisando e compreendendo essa realidade, para poder problematizar, né? Você pode, às vezes, passar em um concurso, estar sendo professor do município, do estado, e você tem que saber quais são os seus direitos enquanto docente, para poder debater na sua escola, para que essa discussão, ela vá para frente, ela chegue na secretaria, para que, por meio, a gente vê ao longo da história que as conquistas que nós temos, tanto na nossa educação quanto dos direitos sociais, eles se deram por meio de luta. Então, sim, ser professor também é esse ato político que o professor Paulo Freire tanto pontua na sua fala, né? Tanto pontuava na sua fala. Então, um caminho que a gente pode ver é a questão da efetivação, né? Então, assegurar essas políticas públicas voltadas à formação do professor. E também, o que a gente colocou na discussão anterior, essa formação, ela partir da realidade do professor. Essa formação, ela ser familiar ao professor. A gente parte dos problemas, das vivências da escola, para ir para a teoria e pensar as possibilidades de melhoria das práticas pedagógicas. Dando continuidade, agora a gente vai discutir um assunto que é central nesta aula, que é esse professor reflexivo. Então, é um conceito relacionado à formação de professores e que entende esses profissionais como intelectuais em processo contínuo de formação. O intelectual é um sujeito que constrói conhecimento. Quando a gente fala, aquele autor, né, aquele intelectual, ele está estudando, ele está analisando, ele está trazendo para a humanidade novos saberes. Então, se o professor ele é esse intelectual em constante formação, ele é um sujeito que produz conhecimento. E ele produz conhecimento da realidade. Mas essa produção, ela só acontece porque ele reflete. Então, observe que é um movimento. O professor, ele vai partir da realidade e, por meio dessa realidade, ele vai problematizá-la, ele vai resgatar os conhecimentos que ele teve. Então, às vezes, um problema da escola, né? Vamos supor, a gente está numa escola pública e ali a gente está tendo muita dificuldade para se elaborar um projeto político-pedagógico. E você teve saberes na graduação, na disciplina de política, na disciplina de didática, de legislação, que a escola pública, ela tem que organizar as suas discussões, o PPP, pelo viés da gestão democrática. Então, ele só consegue identificar que aquilo não está acontecendo porque ele tem saberes. E os conhecimentos que ele também vai adquirindo na sua experiência vão ajudá-lo a compreender aquela realidade. Então, observe o quanto o professor, ele é esse intelectual que está pensando, que está refletindo, e por meio desse saber, ele pode chegar na escola e discutir. Pessoal, conforme está colocado na Constituição, conforme está posto na LDB, tem que acontecer gestão democrática na escola. Esse PPP tem que ter participação da família, da comunidade, dos alunos, do grêmio, do conselho, estudante, enfim, o conselho escolar. Então, esses saberes, eles são necessários e o professor ele vai produzindo novos conhecimentos naquela realidade. E vamos agora pensar sobre a prática reflexiva e o impacto disso nas atividades pedagógicas. Me acompanhe. Eu trago para você essa questão da prática reflexiva. Então, o professor, ele vai problematizar o conhecimento e ele vai fazer a reflexão na ação. Agora, vamos pensar na prática. Você, enquanto professor de sala de aula, a primeira atividade que você vai fazer, então, nós temos ali o currículo da escola. Aí, você vai retirar desse currículo saberes necessários para os teus alunos terem acesso. Então, se ele está no primeiro ano, então, aqueles conhecimentos eles têm que ser pertinentes àquele ano, no segundo, na educação infantil, enfim.
você vai retirar aqueles conteúdos, vai começar a fazer o teu planejamento, né? O plano de ensino ou o plano de aula. Nesse momento, você está problematizando o conhecimento. Esse conhecimento que você já tem, esse conhecimento que você também produz dentro da sala de aula. Então, você começa a organizar, estabelecer o objetivo, elencar os conteúdos, escolher a metodologia, pensar no processo de avaliação. Aí, você vai para a ação, que é o momento de aplicar todo aquele planejamento na realidade. Depois que acontece essa ação, você volta para a reflexão. Esse é o ciclo da prática reflexiva. Eu reflito, ou seja, eu vou organizar, eu vou estruturar os meus objetivos, elencar as atividades. Aí eu vou para a ação, que é o momento de aplicar tudo aquilo que eu organizei na prática, e depois eu volto para a reflexão. Essa reflexão é o momento do balanço, do levantamento. Então eu vou observar, os meus alunos, eles aprenderam? Aprenderam. Se não aprenderam, o porquê será que não aprendeu? O que eu organizei aqui na metodologia que poderia ser modificada? Lembra-se que quando eu li para você sobre o plano de ensino, eu falei que ele podia ser revisado e adequado? É isso. Ele só pode ser revisado e adequado porque o professor refletiu, porque ele viu que aquela prática, às vezes, ela não estava tão adequada, e ele vai lá e faz novos ajustes. Então, pense sempre nessa lógica que eu estou te falando. Eu vou refletir, vou organizar, aí eu vou para a ação, para aplicar tudo aquilo que foi, aquele conhecimento que foi refletido, e depois eu volto para a reflexão, para fazer esse balanço do que foi alcançado, do que precisa ser ainda aperfeiçoado. Dando continuidade, me acompanhe. E dessa forma, a formação do professor reflexivo, ela tem que englobar 3 dimensões. Então, a primeira delas é a pessoal, depois a coletiva e também a escolar. A pessoal, esta autoavaliação que o professor faz. Então, nesse processo de reflexão, ação, reflexão, ele faz consigo mesmo, resgatando os conhecimentos que ele adquiriu na formação inicial, ou até mesmo em alguma formação continuada que ele perpassou, e ele vai organizar. Ele vai estar estudando, mas eu estou com essa dificuldade de pensar uma metodologia. Mas eu lembro que lá na disciplina de didática, a professora sempre falava do professor Saviani, ou falava de um outro teórico, ou até mesmo falou para eu buscar novos textos, aí eu vou, estudo e volto para organizar minha prática. Isso é uma formação pessoal do indivíduo, a partir das suas necessidades. Nós temos a formação no coletivo, que é essa formação que pode ser continuada, uma formação em serviço, uma formação na escola, então todo mundo debatendo os problemas, as práticas pedagógicas nesse coletivo dos professores. E é muito interessante porque tem muita troca de experiência. Então, às vezes, eu passei por uma experiência, uma vivência, que o meu colega ainda não passou. Mas se eu compartilho com ele o que eu fiz, as possibilidades que eu encontrei, as estratégias que foram traçadas, ele pode usar caso necessite. E assim vai acontecendo em todo o processo. E depois tem a formação escolar, que é essa formação, essa dimensão, que ela parte da realidade, do que é vivido, do concreto. Lembra da praxis? Então, esse concreto vivido, a partir dessas situações, eu vou estudar, eu vou refletir sobre o trabalho que é realizado dentro do espaço educativo. E agora vamos pensar algumas possibilidades de resolução desta SP. Eu trago para você, as situações vivenciadas pela professora, pela Marília, devem ser discutidas na escola, e a periodicidade inicial, ela deve ser semanal, até que Marília alcance um nível de autonomia maior. E esses encontros, que eles possam ser reduzidos, mas nunca eliminados. Nós, enquanto pedagogos, coordenadores, nós iremos verificar as dificuldades que a Marília ainda tem, e isso deve ser levado para uma discussão, para um debate da escola como um todo. Porque isso que está sendo vivido pela Marília, às vezes já foi vivenciado por outro professor. Então, nessa troca, lembra da dimensão coletiva? Então, aqui está muito forte para essa resolução de problema. Nessa troca de saberes, os professores eles podem discutir, pensar juntos novas possibilidades, apresentar para a Marília algumas estratégias que eles utilizam. Por isso que deve ser pensado tudo isso dentro da escola como um todo. Então, a gente começou um acompanhamento das atividades da Marília. Como agora ela está com bastante dificuldade, a gente pode fazer esse acompanhamento toda semana,
Aí ela vai criando uma autonomia, uma independência, ela vai construindo, né, ainda mais os seus saberes docentes, e a gente pode ir reduzindo esse acompanhamento, mas ele nunca pode ser eliminado. E aqui é um ponto importante. O pedagogo na escola, o professor, ele pode estar lá há 20 anos. Uma das suas funções é estar acompanhando aquele professor também. Tanto o que entrou o mês passado, como o professor que está há 20, 30 anos dentro da sala de aula. Então, esse acompanhamento ele nunca pode terminar, ele nunca pode acabar, tudo bem? Essa é a nossa SP2, você terá acesso a um vídeo e eu volto para conhecermos a última situação, problema da última teleaula. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Aluno, a partir de todo esse auxílio que a gente está dando, né, o suporte que está sendo propiciado para a Marília, tanto pensando na elaboração da formação em serviço, os acompanhamentos, a discussão na escola, se realizar um acompanhamento mais ativo de todo esse processo, agora vamos conhecer a última situação-problema para a gente fechar essa discussão e esse dilema que a Marília está passando. Me acompanhe até o quadro. Então, você ainda está no papel de coordenador pedagógico. E para finalizar esse auxílio com a Marília, nós temos 2 questões. Então, a primeira, quais abordagens você apresentaria à Marília? E como você ajudaria a professora a intervir em sala de aula? Os 2 grandes problemas, os primeiros problemas que a Marília se deparou, foi a questão dos alunos ainda não saberem ler, e também a briga que aconteceu na sala de aula, ela não sabia como lidar com aquele conflito que acontece e que a gente vai ver na nossa realidade na educação, porque vivemos em relações, né, as crianças, os jovens, então a gente também tem que saber lidar e pensar essa questão da disciplina, da regra também. Então agora a gente vai pensar alguma dessas questões para poder ajudar a Marília e finalizar esse estudo que é tão importante. Vamos começar essa problematização. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, que a relação docente-discente está muito ligada aos valores que ele traz consigo, né? Todos esses indivíduos, suas concepções de mundo, sociedade, de aprendizagem, entre outras. A sala de aula, desta forma, ela é um ambiente interativo, um ambiente dinâmico. Nós nos relacionamos com pessoas que muitas vezes pensam diferente de nós. Por isso que o professor, ele tem que ter muito claro o projeto de escola que ele quer. Uma coisa é o projeto de escola imposto pela sociedade. Outra coisa é o projeto que eu trabalho. O projeto de escola que eu luto todo dia na minha prática pedagógica. Por isso que a concepção de homem que eu quero formar tem que estar presente. A concepção de educação que eu quero e de sociedade que eu quero construir também tem que estar muito forte no trabalho do professor. Então, nessas interações, um dos pontos que são cruciais é a gente nunca julgar o nosso aluno. É nunca rotular aquele aluno. Ah, mas aquele aluno não aprende. Ah, mas aquele aluno tem mau comportamento. Vamos refletir, vamos pensar o porquê que aquilo acontece. Por que ele ainda não aprendeu a ler? Por que ele está brigando? O que está acontecendo na sala de aula que está fazendo com que esses conflitos eles aconteçam? Olha a reflexão de novo. Olha a retomada do professor reflexivo. Isso tem que se efetivar na tua prática. É assim que a gente resolve. Não é colocando rótulo nos nossos alunos, estigmatizando os mesmos. A gente tem que compreender. Isso é fácil? Os processos, eles não são tão fáceis, mas eles não são impossíveis. É isso que a gente tem que pensar sempre na nossa prática pedagógica. Dando continuidade, então o professor ele deve considerar as especificidades dos seus alunos, a realidade, o contexto. Mas a gente tem uma questão aqui.
Mas como fazer isso com um conteúdo programático definido, muitas das vezes previamente, sem a participação do professor e sem levar em consideração a realidade do aluno? Olha, essa pergunta, ela traz tantas questões que a gente já estudou na disciplina e traz também um desafio que nós temos colocado, é a questão do projeto de escola que nós encontramos na realidade, que é uma luta nossa diária, quando a gente pensa numa escola democrática, para ultrapassar algumas barreiras que temos na nossa realidade. Mas para que a gente consiga ultrapassar essas barreiras, a gente tem que ter os conhecimentos necessários. É o que eu procurei te auxiliar na disciplina. Então, a gente tem que pensar em algumas estratégias. A gente tem o conhecimento científico, né, o programático, parece que ele é colocado de forma fechada. Mas na nossa forma de organizar, na nossa forma de socializar o saber, a flexibilidade pode estar ali. Então, lembre-se que, olha que ponto que eu trouxe na aula passada. Eu pensei a EJA. Por que eu pensei a EJA? Porque as pessoas, às vezes, elas podem ter dificuldades de refletir planejamentos para este público-alvo. A gente ainda vê, na realidade, práticas que infantilizam esses indivíduos. Isso não pode acontecer. Então, o que é posto na atualidade, né, por exemplo, a BNCC, ela coloca os anos iniciais do ensino fundamental. Mas ali a gente não vê uma discussão sobre a EJA. Mas eles têm o direito de ter acesso ao saber científico que é pontuado na BNCC. Então, o que eu, enquanto professora, fiz? Eu adequei aquele conteúdo à realidade do meu aluno. Ele vai ter acesso aos mesmos saberes que são dele por direito. E esse acesso vai ser feito de forma adequada. Adequada à sua realidade, adequada à sua vida, possibilitando reflexões, possibilitando ampliação de saberes. Eu poderia apenas trabalhar um texto. Não, mas eu trouxe quadros. Ele tem que ter acesso também à cultura, ele tem que ter acesso às obras artísticas, às pinturas, à música. Então, essa ampliação de saber, são esses os ajustes que o professor ele pode estar fazendo na sua prática. Dando continuidade, e a gente vê essa questão da relação da disciplina, né, que se dá entre o professor e o aluno. E aqui eu trago também algumas sugestões de intervenção que a Marília pode usar e que nós também podemos utilizar nas nossas práticas. Então, olha que interessante, o estabelecimento coletivo do padrão de comportamento, os procedimentos que orientam o aluno de forma a criar nele um autoconceito positivo, a questão das regras e a participação do aluno. Se a gente fazer um levantamento das falas dos professores, muitos vão colocar a questão da disciplina como um dos desafios para realizar o trabalho pedagógico em sala. E, de fato, é um desafio que nós temos. E quais são algumas possibilidades de intervenção? A primeira delas é a gente não julgar o nosso aluno e tentar conversar com ele, dar voz a ele. E no coletivo, estabelecer as regras. Porque, às vezes, as regras elas são impostas sem ser explicadas. O meu aluno ele tem que entender o porquê é importante ele não brigar na sala de aula. Ele tem que entender o porquê é importante fazer silêncio no momento de uma explicação de uma atividade. Porque é a aprendizagem dele que está sendo colocada ali naquele momento. É do seu colega. Ele tem que entender o direito do colega a aprender. E para isso tem que ter um ambiente propício para que aquilo aconteça. A gente tem que conversar com as crianças. E isso tem que ser feito desde a educação infantil. Desde o primeiro momento que ele está dentro da escola. A gente tem que construir no nosso aluno essa questão do coletivo, essa questão da participação, das regras. Ele pode elencar algumas regras. Então, você, enquanto professor, pode perguntar: o que você acha interessante ter de regra para todos na sala de aula, para um bom convívio, para que as atividades elas aconteçam, para que a aprendizagem ela se efetive? Claro que eu estou falando nessa linguagem com você, você vai falar de uma forma mais lúdica, se for com as crianças, mas eles têm que ter essa compreensão, esse entendimento de que estar na escola é importante para ele, é importante para a vida dele. Então, nós não iremos impor as regras, mas nós iremos construir com eles essas regras. E, com certeza, se ele tem essa conscientização, ele vai entender o quanto é importante obedecer, né? Seguir as regras, vamos dizer assim. Seguir aquelas regras. E, claro, que todo este processo, toda essa totalidade de regras, de uma atividade, de uma sala de aula,
de metodologias que auxiliem nesse processo dele se apropriar do saber científico de forma efetiva, vão ajudar com que ele compreenda a importância de estar na escola e de estar aprendendo. Dando continuidade, aqui eu trago para você algumas abordagens, elas são bem interessantes para a gente pensar. Então, tem a multidisciplinaridade, que é o momento inicial no qual as disciplinas do currículo elas são colocadas de maneira paralela a serviço de algum projeto único. Cada uma contribui com o seu ramo do saber para enriquecer um conhecimento específico. Então, o que acontece aqui? Ela é paralela, ou seja, as disciplinas elas não vão diretamente se entrelaçar. Mas tem um tema e cada área do conhecimento vai contribuir para a análise daquele tema, daquela realidade. Então, vamos pensar no meio ambiente. No meio ambiente, a gente pode estudar por meio da história, né? Então, os processos históricos da comunidade, como foi se dando essa relação homem-natureza. Na matemática, o que a matemática contribui para o entendimento do meio ambiente? Análises estatísticas, então a questão da preservação, desmatamento, entre outros assuntos, a reciclagem, a preservação da natureza, enfim, a questão da água. Então, os dados estatísticos que nós temos sobre isso na nossa realidade. A matemática, a leitura desses dados quantitativos podem nos ajudar. A língua portuguesa, por meio dessa interpretação de texto. Então, se entender um texto jornalístico, pensar esses gêneros literários diferentes que nós temos para ter acesso a conhecimentos sobre o meio ambiente. Então, a multidisciplinaridade é desta forma. Cada área do conhecimento, de forma paralela, elas vão nos auxiliar a pensar um tema em comum. Agora, vamos conhecer outras abordagens. Nós temos a interdisciplinaridade, que foi a que nós estudamos. Se você observar o plano de aula que eu elaborei para você na semana passada, eu fiz ele de forma interdisciplinar. A gente articulou a disciplina de língua portuguesa, história e artes. Então, as disciplinas, elas não apenas contribuem de forma paralela para um conhecimento em comum, mas se entrelaçam. Olha a diferença da multi. Em algum momento, convergindo para o mesmo ponto. E depois tem a transdisciplinaridade, que já é a fusão. Então, eles estão tão, na totalidade, eles estão tão unidos que a gente não consegue separá-los para que elas se tornem únicas, cumprindo o mesmo objetivo e tendo o mesmo sentido. Então, a interdisciplinaridade, a gente estudou bastante na aula anterior, né, por meio do exemplo que eu trouxe para você. Então, lembra-se que a temática era a realidade do trabalhador no Brasil, por exemplo. Então, o que a gente fez? Por meio das artes, a gente analisou quadros, né, pinturas. Aquelas pinturas nos fizeram pensar no processo histórico da construção, né, da significação da classe trabalhadora. E a língua portuguesa nos auxiliou por meio daquela música. Olha que as artes, novamente, por meio da leitura, a gente foi entendendo como aquele trabalhador ele é visto ainda na atualidade, tudo bem? E a trans é o que eu disse, é essa fusão. As disciplinas elas estão tão interligadas que a gente não consegue separá-las, mas a totalidade desses conhecimentos nos faz atribuir sentido àquela temática. E para finalizar essas discussões, me acompanha, eu tenho uma citação. Então, as metodologias, elas precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os nossos alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com o apoio de materiais relevantes. A gente tem que formar pessoas autônomas, a gente tem que formar alunos reflexivos, alunos emancipados, que entendam o porquê é importante estudar meio ambiente, para poder lá na prática social fazer as mudanças na sua casa, fazer as mudanças com a sua família, tem que entender os aspectos políticos por meio da história, para poder problematizar a realidade que ele está vivendo. Saber matemática para poder interpretar os dados estatísticos e compreender como é uma pesquisa. Enfim, ele tem que entender o saber científico na vida, aquele saber vivo, como eu disse na aula anterior. E agora vamos finalizar a resolução desta SP. Então, a Marília ela pode realizar em sala de aula um trabalho interdisciplinar que envolva os alunos em torno de uma problemática
E a professora deve buscar sempre o apoio nas aprendizagens adaptativas para ajudar os alunos que ainda não dominam bem a leitura a se desenvolverem. Por mais que eles não saibam ler, eles têm potencialidades, eles têm conhecimentos. E a Marília ela tem que partir desses conhecimentos para poder impulsionar a aprendizagem deles, tudo bem? Então, essa é a nossa última SP, você terá acesso a um vídeo e eu volto em seguida porque ainda tem mais uma questão para você refletir comigo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! E para finalizarmos, vamos conhecer a questão. Ao longo da disciplina, você estudou o papel da didática para a prática pedagógica e as influências das tendências para o trabalho realizado em sala de aula. Com base em todas as discussões, como você compreende as possibilidades de formação e atuação na educação brasileira? Então, eu quero te ouvir, a partir de tudo que a gente estudou, desde as questões históricas, as tendências, o planejamento, a formação de professores. Como que você vê todas essas potencialidades, essas possibilidades de atuação? Vou dar alguns instantes e volto para fechar a nossa última teleaula. Então, alunos, já estamos chegando na reta final da nossa quarta teleaula. Como o tempo passou rápido, para mim esses 4 encontros eles passaram voando, as nossas discussões, elas foram muito ricas. Eu espero que você saia dessa disciplina entendendo o seu compromisso, é um compromisso muito importante, muito honroso e muito sério, que é formar, que é contribuir para a formação
e para apropriação do conhecimento dos indivíduos. Nós teremos alunos em todos os estados do nosso país, atuando, lutando, pensando numa escola efetivamente democrática. Por isso que a importância da reflexão que você irá fazer, que você já faz na graduação e dará continuidade ao longo da sua carreira, a estruturação de um bom planejamento. Então, nunca se esqueça dos pontos necessários, desde a questão da observação, até mesmo a questão do entendimento como um todo. Aqui a gente tem uma contribuição. Então, a aluna, ela pede para dar mais um exemplo de multidisciplinaridade. Bom, como eu disse, a questão multidisciplinar, vou falar bem rapidamente. Ela acontece de forma paralela. Então, a gente tem uma temática e as disciplinas vão ajudando a responder aquela temática. Isso não significa que elas vão estar entrelaçadas, mas que, por meio dos diferentes conhecimentos das áreas das disciplinas, a temática ela vai ser atendida. Então, a temática acontece e as disciplinas, de forma paralela, elas vão atendendo e respondendo aquela temática. Tudo bem? Então, aluno, esses são os aspectos da nossa disciplina. Foi uma alegria trabalhar com você. Eu desejo muito sucesso na tua atuação profissional, nas tuas atividades, nas disciplinas, no estágio, enfim. Espero que você contribua muito para a educação deste país. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.